Dízimos é um tema muito pregado nas igrejas, em seminários, congressos. Há quem diga que os dízimos é coisa da lei e ficou para trás. Outros dizem que o dízimo é questão de fé e fidelidade. Tem aquelas pessoas que dizem que aquele que não entrega o dízimo está em pecado diante de Deus, portanto, podem perder a sua salvação simplesmente por não entregar o dízimo. Muito bem, o meu nome é Davi e hoje eu quero te convidar a estudarmos juntos a origem dos dízimos. Bom, a primeira vez em que a Bíblia fala a respeito dos dízimos se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 14 e no verso de número 20, que diz assim: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Este episódio se refere ao encontro de Abraão com Melquisedeque, rei de Salém, citado no livro de Hebreus, no capítulo 7. Nesta feita, Abraão voltava de uma guerra e, como de costume, o vencedor ficava com os despojos da guerra, ou seja, com os bens do vencido. Nesta feita, Abraão não só resgata Ló, como também traz muitos bens materiais junto com ele. Ao se encontrar com Melquisedeque, Melquisedeque hospeda Abraão e todos os que estão com ele. Nesta feita, Abraão, após ser abençoado por Melquisedeque, entrega 10% de tudo que adquiriu durante aquela guerra. Muitas pessoas utilizam-se desta passagem bíblica para justificar de que o dízimo é um mandamento antes mesmo do período levítico e sacerdotal. No entanto, esta afirmação é fora de contexto. Por duas coisas, dois pontos cruciais nós podemos citar aqui a respeito de que não se trata do mesmo contexto. Primeiro, ninguém mandou Abraão dar o dízimo. Segundo, Abraão não deu o dízimo de tudo quanto ele tinha. E esta prática foi uma única vez em que a Bíblia relata. Pelo menos não há outras passagens na Bíblia Sagrada em que diga que Abraão deu o dízimo novamente. Já no de Levítico, o dízimo precisa ser continuamente e nasce de uma necessidade, o qual nós iremos descobrir neste vídeo. Portanto, não pule este vídeo, fica aí até o final para que você entenda de uma vez por toda qual a origem dos dízimos. Então, partiu do desejo de Abraão retribuir a bênção recebida de Melquisedeque. É o primeiro ponto. A segunda passagem bíblica em que vai falar a respeito do dízimo é ainda em Gênesis, no capítulo de número 28 e no verso também de número 20, que é o de Jacó, que diz assim: E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Bom, tanto o contexto de Abraão quanto o contexto de Jacó, neto de Abraão, nós percebemos que partiu do desejo de cada um em entregar este dízimo. No caso de Jacó, nem precisava, porque Deus já havia abençoado ele, já tinha dado as promessas a ele. E fazendo ele, então, esta promessa, isso partiu dele, porque Deus não exigiu dele oferta alguma ou dízimo algum. O dízimo pregado nas igrejas, ele não está relacionado diretamente a esses dois episódios. Está levando em consideração diretamente o que se encontra no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo de número 10, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto. Diz o Senhor dos Exércitos: Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Outra passagem bíblica muito utilizada é o de Mateus 23, versículo 23, que diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais as coisas mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas.
Perceba que Jesus está se referindo à lei. E essa lei é a qual? A mesma que está em Levítico, capítulo 10, versículo 3, capítulo 3, versículo 10 em diante. São o mesmo contexto da lei mosaica. Agora, a pergunta que te faço é, diante de todas essas pregações, em algum momento você já ouviu alguém falar o porquê esta lei existiu? O porquê este mandamento de entregar os dízimos foi instituído por Deus ao povo de Israel? Bom, é isso que nós vamos descobrir agora no livro de Números, no capítulo de número 18, como vocês podem ver, e no versículo de número 22 que diz: E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Ora, vamos analisarmos. Antes da lei, o dízimo foi uma prática de oferta, simbolizando 10%. Não partiu de uma necessidade humana e nem tampouco um mandamento de Deus. Mas, no período dos levíticos e dos sacerdotes, sim, aí agora foi um mandamento. E por que este mandamento surgiu? O mandamento surgiu da necessidade da sustentação dos levitas e dos sacerdotes, que precisavam se dedicar diariamente ao ministério, ou seja, ao trabalho da tenda da congregação. Estes homens eram responsáveis por interceder diante de Deus todas as petições do povo de Israel, assim como também sacrificar em troca do perdão os sacrifícios dos pecadores. A Bíblia vai dizer que os levitas levavam sobre si o pecado do povo de Israel, como nós percebemos aqui no versículo de número 23. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a iniquidade. Iniquidade é pecado. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Eles não podiam estar se preocupando com as coisas cotidianas, porque eles precisavam estarem em purificação constante e cuidando do tabernáculo criado por Deus. O tabernáculo representava nada mais, nada menos, a liturgia do culto e adoração a Deus. Dentro do tabernáculo existia dois locais, o local chamado Santo e o local chamado Santo dos Santos. O local Santo dos Santos era a presença real de Deus e somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, que para que ele pudesse entrar ali, ele precisava já começar desde o átrio, ou seja, desde o pátio do templo, do tabernáculo, começar a se purificar, chegando no local Santo dos Santos, tomando um banho completo, de cabeça aos pés, trocando também as suas vestes, colocando outras vestes sacerdotais especiais para aquela feita, e só então ele poderia entrar ao local Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, que representava a presença real de Deus. O povo comum não podia fazer isto. O povo comum não tinha acesso ao trono de Deus. O povo comum era um povo pecador. E Deus disse, para que vocês, quando forem oferecer o seu sacrifício em troca de seu perdão, não morram, quem farão isto serão os levitas e os sacerdotes. Estes se dedicarão 100% a isto e não terão direito à herança no meio do povo de Israel. Porque o Senhor é a sua herança. E então Deus entrega e dá esta ordenância a Moisés e ao povo de Israel para que de tudo quanto eles produzissem, 10% do melhor do que eles tivessem fosse entregue aos levitas. Os levitas destas ofertas também tiravam uma parte para os sacerdotes. As ofertas eram destinadas aos sacerdotes, os dízimos eram destinados aos levitas, para que estes houvesse mantimento na tenda e continuassem a oferecer um sacrifício pacífico em troca do perdão do povo. Eles levavam sobre eles as dores, os pecados do povo de Israel diante de Deus. Continuando, vejamos, versículo de número 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenham dado por herança, a herança dos levitas seria então os dízimos.
Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falarás aos levitas e dir-lhe-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado, por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Ou seja, não só eles que recebiam dízimo, como também pagava dízimos ao Senhor. Isto era uma ordenança, porque o homem comum não poderia se aproximar de Deus. Mas hoje nós temos um mediador, que é Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus, ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos castigos. Assim está em Isaías 53, verso de número 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, não existe mais um ministério levítico e nem sacerdotal. Nós não precisamos mais de uma terceira via para nos achegarmos a Deus. Hoje nós temos Jesus. Jesus, ele declara em João capítulo 14, versículo de número 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o nosso mediador imediato para chegarmos a Deus, para nos colocarmos ao local santo dos santos e estarmos na presença de Deus. O próprio Cristo, ele nos purifica e nos santifica, nos dando o direito de estarmos na presença de Deus. Então, a criação do dízimo foi criado por Deus para sustentar os levitas e os sacerdotes que intercediam pelo povo e por eles mesmos diante de Deus, coisa que os homens comuns que não fossem sacerdotes ou levitas ou profetas poderiam fazer. Aliás, o rei Saul, ele perdeu o seu reinado justamente porque ele fez o que não deveria ser feito. Ele consultou ao Senhor ao invés de esperar por Samuel. Então Deus tira de suas mãos o reinado de Israel. Pois bem, meus amigos, vou ficando por aqui. Espero ter te ajudado. Qualquer dúvida a respeito em relação aos dízimos, deixe nos comentários. Compartilhe este vídeo com mais pessoas, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.